Foi muito prazer, eu sou o Márcio. E eu, a Cris. Largamos o ritmo intenso e alucinado do mercado financeiro para realizar uma jornada a fim de conhecer lugares extraordinários pelas Américas. Nossa próxima parada será em Ouro Preto, uma cidade encantadora, com ruas de pedra, arquitetura colonial impressionante e história viva em cada esquina. Chegamos em Ouro Preto na parte da tarde, aí a gente tinha alguns afazeres para fazer na vanzinha, tinha o porta-pote para descartar, nosso primeiro despejo. Foi emocionante, Cris? Não, o despejo foi tranquilo, o problema foi antes. Ah, é verdade, foi antes. Foi antes. Tinha uma rosca que precisava ser vedada. E a gente usou esse porta-pote não vedou. Essa rosca. Que é a rosca que ela serve para o descarte depois de tudo que tem dentro do porta-pote. E a gente não viu isso. E aí o que aconteceu? A gente estava andando, já estava saindo lá de Viçosa. Aí eu senti um cheiro estranho e falei, Cris, nossa, tá estranho isso daqui é cheiro do porta-pote. Aí a Cris, não é não, isso daqui é alguma coisa de fora. Cris, é do porta-pote. Aí a gente abriu a portinhola e aí viu um líquido meio estranho vindo de lá. Aí, puta, deu ruim, a gente parou, a Cris limpou, que ela é melhor do que eu na limpeza para isso. E aí depois a gente seguiu. Um pouquinho depois, voltou a derramar. Até então a gente não sabia o que estava acontecendo, a gente só achou que a gente talvez não tivesse fechado direito ou alguma coisa do tipo. Bem, nessa segunda vez a gente parou com mais calma e além de limpar, depois a gente abriu ele. Aí tinha mais sujeira entre a divisão da parte de baixo com a parte de cima e aí a Cris notou Que faltava uma tampinha. que faltava uma rosca lá. Enfim, e antes disso eu tinha um saquinho com um monte de apetrechos do porta-pote e falei, ó, Cris. Pra cá. Erramos o caminho, boa. Ó, Cris, tem uns negocinhos aqui do porta-pote, mas eu acho que não é pra agora não, depois a gente ajusta. Enfim, aí depois eu lembrei que era a rosca de lá e a gente colocou, agora tá tudo certo. Ou seja, usamos o porta-pote errado. Não colocamos a tampinha que deveria. Então depois a gente mostra direitinho o que é isso para ninguém errar mais. Mas ó, foi legal o erro, porque provavelmente a gente não deve errar nunca mais esse tipo de coisa, até porque errar no porta-pote é uma cagada, literalmente. Bom dia para quem acordou agora. E aí, Cris, como que foi a noite? Bom dia. Foi bem. A gente dormiu aqui na estação. Como fala? Estação. É bem próximo, acho que de uma igrejinha que tem aqui numa Praça da antiga. Estação. Lembrei. Praça da Estação de Trem, aqui de Ouro Preto. Foi super tranquilo, a gente viu no iOverlander a indicação. Aqui, se eu não me engano, também em alguma outra igrejinha, praça de alguma outra igreja. A gente, quando chegou de tarde, tinha uma vaguinha, paramos, aí depois a gente saiu para ir pro posto. Quando nós voltamos, não tinha vaga. O que a gente fez? A gente parou aqui atrás dos carros mesmo, como a rua é bem larga, a gente parou e ficou esperando alguém liberar uma vaga. Assim que liberou uma vaga, a gente encaixou o carro aqui e passamos a noite. Foi tranquilo, não ouvi barulho, acho que passa bastante gente aqui, então eu acabei recebendo muito acionamento da câmera, mas no mais foi tranquilo. Opa, meu olho queimando aqui. Eu dormi bem também, eu acho que só tem que depois colocar mais um cobertorzinho, porque acho que Passei frio. por conta da região acaba ficando mais frio do que quando a gente estava lá em Viçosa, né? Então tem que forçar só a coberta aqui, mas foi bem tranquilo. Agora é dar um tapa aqui na cama, fazer um cafezinho e depois começar. A Cris vai preparar o roteiro e eu vou começar a fazer a edição dos vídeos, do primeiro vídeo que a gente fez para pegar o motorhome e depois de Viçosa. E aí a ideia é a gente conseguir fazer isso hoje e amanhã a gente já começa a dar um tour aqui pela cidade. A gente já andou ontem à noite aqui um pouquinho, vocês devem ter visto no vídeo. E ficou bem legal, assim, a cidade é bem legal na verdade. Então a gente quer aproveitar bastante aqui e mostrar bastante coisa legal que tem para fazer aqui. Agora à noite nós viemos aqui no restaurante O Passo. Nós pesquisamos os restaurantes aqui de indicações para qual vir jantar, então recomendaram esse aqui, que é uma pizzaria, Jazz.
tem um ambiente super agradável, bem gostoso, uma arquitetura linda. E a gente está aqui ao fundo, tem uma igreja, aqui do outro lado tem uma igreja também. Então assim, tá num lugar super agradável. A gente pegou a parte externa, que é um terraço, e pedimos pizza, né, de prato principal, e de entradinha esse prato aqui que acabou de chegar, que são pastas artesanais. Tem uma caponata de berinjela, tomate assado e crocante, focaccia e crocante de pizza, de massa de pizza. E a massa aqui também é de fermentação natural, né? Sim, parece ser tudo muito gostoso aqui pelas imagens, pelo menos que nós vimos. E o ambiente muito gostoso, muito agradável, pessoal. Tá fazendo um friozinho aqui, mas tá gostoso, né? E é legal que de noite dá um charme bem bacana aqui pro local, né? Essas construções antigas aqui, as ruas de pedra, super bacana, né? Depois a gente filma um pouquinho o restaurante, que agora tá bem cheio, mas depois a gente tenta fazer alguma imagem aqui do restaurante, porque é muito bonito. E além de massa, além de pizza, tem outras massas também no cardápio, tem risotos, carnes, enfim, é um cardápio bem variado, então para todos os gostos. Não é a cozinha típica, né, a mineira, mas a gente pretende no almoço ir numa cozinha típica aqui mineira. Mas ó, em nossa defesa, a gente pegou a pizza com sabores. sabores mineiros, né? Exato. Quando chegar a gente mostra pra vocês. Exato. Experimenta um pedacinho, um aí, depois eu experimento outro. Cris, o que você vai pegar? Vou pegar, deixa eu ver. Vou pegar esse aqui, que parece que é de... já caiu fora. E aí, seja sincero. Acertei no meu palpite de azeitona. Ficou de azeitona. Esse aqui parece hummus, vamos ver se é hummus. A casquinha é bem crocante. Não tem sabor de hummus, é meio doce. Eu gostei. Esse também tem um sabor doce. Esse é de queijo. Deve ser gorgonzola. Depois eu sei bem, esse aqui é o de tomate, né? Esse aqui não tem erro. E esse é a caponata. Gostei bastante desses dois, porque eles são adocicados. Não sei se você vai gostar. Bem, eu vou experimentar também, depois a gente vê qual que foi o mais favorito de cada um de nós. Ó, pegamos uma pizza então, pegamos a grande, que é o menor tamanho que tem aqui, saiu R$83. São dois sabores, a positana e a combinação. Eu vou pegar na colinha que eu não lembro direitinho. A positana vem molho artesanal, tomate, mussarela especial, queijo de cabra, lâmina de calabresa e manjericão fresco. A combinação, molho de tomate também artesanal, mussarela especial, alho poró, parmesão, queijo de Minas, geleia de bacon artesanal e também manjericão. A cara tá bem boa, gente. Olha isso. Essa daqui é a de calabresa artesanal que eu peguei. E o Márcio pegou a outra que eu já esqueci o nome, que é combinação. Combinação. Lembrei. Que eu falei o Tá preço? bem bonita. Falou o preço. Não é do tamanho... Acho que essa daqui é o tamanho padrão, né? Que a gente tem em São Paulo. Tamanho padrão. E a Vai outra sobrar. que é a gigante. Então a grande deve ser o nosso brotinho. Amanhã vai ter café da manhã especial, Cris. Será? Gelada. Vai sobrar? Vai. Não sei não, hein? Eu tô duvidando. Veio a continha aqui, pessoal, R$155. A gente pegou uma pizza, uma entrada e uma bebida. E aí, o que vocês acharam? É um preço bom, não tá? Coloca aí nos comentários. Então, aqui é a feirinha que tá acontecendo. Aqui é a praça da estação. Aqui é onde a nossa van tá aqui na frente desta van. Aqui, ó.
A nossa vanzinha tá ali. Então tem essa feirinha aqui. Ontem a gente dormiu ali na frente e minto, a gente estava por aqui mais ou menos ontem. Aí como de manhã teve a feirinha, aí pediram pra gente sair daqui e a gente colocou ali no outro espacinho. Mas foi uma noite super tranquila. Hoje eu acho que vai ser um pouquinho mais agitado. Hoje tá mais frio e vai ser um pouquinho mais agitado porque tá com essa feirinha. Mas acho que vai ser tudo beleza. E olha o que tem pro café da manhã. Sobrou pizza, gente. Yes! Vai ter pizza no café da manhã. E aí, Márcio? O que você achou do restaurante? Ah, foi bom, mas não foi ótimo. Saiu R$155, vocês viram o preço lá. Vamos lá, chegamos em casa e aí a gente vai falar a nota que a gente achou para cada um dos itens lá. Começamos pela entradinha. A entradinha acho que eu dou um 6.7. Foi ok, assim. O item que eu mais gostei foi o patezinho de gorgonzola. Apesar de ele ser um pouquinho adocicado assim, o gosto da gorgonzola sempre me pega. Foi bom. E o que eu menos gostei foi o de tomate, assim. Achei ele meio sem sabor, assim. Dos pãezinhos, aquele mais torradinho assim, foi ok. Não tinha muito sabor assim. Ficava só mais prático para você colocar o patezinho. E a focaccia eu achei ela meio durinha. Eu esperava que o meinho dela fosse mais fofinho. Você vê que as paredezinhas estavam meio requentadas assim, não estava 100% fresco. E você? Também, o que eu gostei mais, o patê que eu gostei mais foi o de azeitona verde, que era o mais clarinho, depois o de gorgonzola. Ambos eram meio adocicados, então foram os que eu mais gostei. E terceiro foi a caponata. Então esses foram os três. Eu dou uma nota 7. Boa. Da pizza, a gente pegou 2 sabores. Um que tinha geleia de bacon e aquela outra que tinha a linguicinha. E a positana. E a positana. A positana era que tinha a linguicinha artesanal. Foi o que eu mais gostei. E aquele queijo de cabra que parecia uma ricota. Gostei mais dela. A massa de fermentação natural é boa. Eu dou uns 7,5 para ela, assim. Os sabores foram diferentes, foi para inspirar aqui dentro de Minas, mas eu não achei que foi tudo legal. Se eu fosse comer pizza de novo, eu ia nas que eu mais gosto, calabresa e 4 queijos. Eu gostei bastante da massa. A massa eu gostei bastante, daria entre 9 e 10. A massa em si não, a pizza em si. Gostei mais da positana, que era de calabresa. A outra, que era a combinação. Eu achei que tinha muito gosto de queijo e cebola. Então, não curti muito. A geleia de bacon não foi bem espalhada pela pizza, então em alguns pontos tinha a concentração dessa geleia e ficava meio enjoativo. Então eu gostei mais da positana. Ela tinha 2 sabores, né? Quando você comia com a geleia ficava com doce e quando não tinha ficava com outro, né? Exato. Essa famosa pizza bipolar, né? É isso. É isso, mas o restaurante de forma geral foi bacana, acho que valeu pela experiência. Não dá pra falar que a gente não voltaria lá, voltaria, mas não pra comer pizza. Voltaria pra comer um outro prato, que tem bastante opções de pratos lá. E assim, o ambiente maravilhoso, então vale a pena. Temos em questão do valor. Acho que se fosse em São Paulo, no ambiente que a gente foi, a gente gastaria mais. Eu acho que não foi muito caro, mas também não foi barato. Acho que ficou ali no Pelo preço mediano. Foi médio, assim. Poderia ser um pouco mais legal. Eu deveria ter saído um pouquinho mais feliz, assim. Quando eu como, eu gosto de sair feliz. Eu saí alegre, sabe? Saí muito feliz. A entradinha veio bem pouquinho, por mim, assim, pra ficar melhor, poderia ter uma quantidade maior. Que me pegou tanto foi de o sabor, pão lá. Quanto de pastas. Que as pastas eu gostei bastante. E a pizza, assim, o recheio era pouco também, mas a massa era muito boa. É isso. Para quem tem curiosidade de como que o Márcio fica tomando banho aqui no nosso banheiro aqui da van, eis aqui a resposta. E aí, Márcio, como que é a experiência de tomar banho aí nesse banheiro? Acho que foi mais tranquilo do que eu imaginava, assim. Acho que você tendo consciência que tem que ser um banho racionado e rápido, acho que tá tranquilo. Então você primeiro tem que se molhar rapidamente aqui, desligar o chuveiro,
Com o corpo molhado depois você se ensaboa. Depois de ensaboar tudo que precisa, você liga a água de novo e tira todo o sabão. Então, se você sabe que o banho vai ser assim, acho que não é sofrido e você compra esse desafio, né? Que acaba sendo um pouquinho mais complicado. Porque eu adorava banho de 20 minutos com água correndo, né? Aqui é diferente. E Mas, água bom. quentinha, né? Essa daí tá quentinha? Então, tem alguma macete que ainda precisa fazer para ela sempre ficar quentinha. Ah, por Ainda não enquanto. tá, ela tá oscilando. Então depois a gente tem que perguntar pro Glauber e pra Ana se tem algum macete aqui ou o que a gente tá fazendo de errado pra gente sofrer um pouquinho menos, principalmente no frio, né? Exato. E aqui em Ouro Preto não tá quentinho, então a gente tá sofrendo. Mas ó, o boiler agora tá mais quente que ontem, por exemplo, tá? Ah, opa, então eu vou tomar um banho quentinho? Eu acho que sim, porque na primeira vez que eu liguei aqui pra eu molhar o corpo tava gelado, agora ela já aqueceu já. Então tá. Então aqueles gritinhos que você tava ouvindo, você não vai escutar de novo, ó, tá bem quente agora na real. Opa, então que bom. Então daqui a pouquinho eu vou tomar um banho quentinho, não vai ser mais geladinho. Bom dia, Chuchu. Bom dia. O que temos pra hoje? Hoje você tem pizza. Aqui, ó. E você? O cafezinho da manhã. Eu vou fazer um omeletinho. Aliás, estou fazendo um omeletinho. Ixi, tá riscando a xícara. A nossa taça está ficando riscada. E vamos pra onde hoje? Hoje vamos fazer um tour aqui por Ouro Preto. Vamos pegar algumas igrejas para visitar. Acho que é de São José, se eu não me engano. Depois a gente vai parar para almoçar em algum lugar. A gente vai procurar um bebê bom, barato. Bom e barato. E à tarde também dá mais uma volta aí pela região para conhecer. Acho que tem a Praça Tiradentes, que a gente passou a noite. Aí agora a gente vai passar de manhã, na parte da tarde, para conhecer. Enfim, vamos dar uma voltinha aqui geral e tentar gravar um pouquinho da cidade. Eu dormi bem hoje. E você? Ah, não senti frio hoje, ainda bem. Ficou a temperatura aqui dentro ficou bem gostosinha, não passei frio. Hoje que eu peguei o cobertor, não precisei do cobertor. Acho que eu acordei só uma vez. Muito silencioso aqui, muito silencioso. Agora está silencioso, a praça está bem vazia. Mostra aqui onde que nós estamos mais. Ó. Do lado da pracinha, muito silencioso. Não sei se vai dar pra ver a feirinha que a gente filmou ontem. Tá aqui na frente. Tem uma pracinha aqui também. Tem algumas barraquinhas que ficam de tarde. E aqui do outro lado, abre aqui, Chuchu, por favor. E hoje temos mais visitas. Temos- Até à noite chegou um micro-ônibus e uma perua ali do lado. Sanjos, São José. São José na Estrada. São José na estrada. E também tem um outro casalzinho de Santa Catarina que a gente filmou ontem. E tem mais um aqui, ó, uma perua. Que eu acho que é uma Verdade. perua casa. Boa, vamos comer. Daqui a pouco a gente se apronta e vamos dar um rolê aqui em Ouro Preto. Chegamos na primeira subidinha. Aliás, já passamos a primeira subidinha. Como que você tá aí, a respiração, Márcio? Tá, ó, tá ótima. E para quem acha que tá fácil subir, anda subindo aqui lendo alguma coisa, vai ficar melhor ainda. Vai Isso. ficar, ó, a gente tá lendo o roteiro aqui e complicou ainda mais. Mas dá pra subir, gente. Aqui foi a primeira subidinha, entre várias que temos por aqui. E aqui vão algumas informações sobre Ouro Preto. Fundada no final do século XVII, Ouro Preto foi originalmente chamada de Vila Rica, nome dado devido à grande abundância de ouro encontrada na região. Durante o século XVIII, a cidade se tornou o centro do ciclo do ouro do Brasil, sendo a maior produtora de ouro do Império Português. A riqueza da cidade foi fundamental para o desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil colonial. Em 1980, a cidade foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco, devido à sua arquitetura colonial bem preservada e à sua importância histórica. Bem, estamos aqui na Praça Tiradentes. Aqui atrás é o Museu da Inconfidência. E aqui na frente a gente tem um monumento a Tiradentes. Acabamos de passar ali na igreja Nossa Senhora do Carmo, mas ela estava fechada, o pessoal saiu para almoço. Então não deu para a gente entrar para ver. Mas a gente está descendo aqui para procurar um restaurante para almoçar.
E aproveitamos para tirar algumas fotinhas, o Márcio ali tirando as fotos. As casas aqui são muito bonitas. É uma construção, não sei se vocês podem ver, as paredes branquinhas, as portas e janelas coloridinhas. Elas ficaram muito legais. E aqui a gente tem uma noção um pouquinho de como são as ruas, ó. Umas ruas estreitas e muita subida. Gente, tem muito sobe e desce. Muito sobe e desce. E essas ruas não foram construídas por um acaso. Elas foram feitas assim propositalmente para que fosse uma fortaleza natural na época que ela foi construída. E à noite a gente percebe ainda mais o labirinto que fica. É muito bonito. No finalzinho da rua aqui, que a gente estava descendo, olha o que encontrei. Uma feirinha de rua. Tem algumas barraquinhas aqui com artesanato. Vou dar uma olhadinha, né? Tem que só olhar e ficar com vontade, né? Porque morando na van não dá pra comprar muita coisa. Mas tem bastante coisinha aqui artesanal. Mais um pouquinho das construções aqui de Ouro Preto. E vendo esses casarões que são grandes, são casarões muito grandes. Dificilmente a gente vê uma casinha pequena. Aí a gente consegue entender por que inicialmente, antes de Ouro Preto, a cidade se chamava Vila Rica. Realmente é uma representação aqui de um lugar que tinha muita riqueza. Fica bem claro nessas construções. E aqui na frente, ó, tem acho que era uma antiga fonte. Não está funcionando. Mas ficou aqui a obra de arte, né? Porque eu considero isso aqui uma obra de arte. Pena que não está funcionando. Só tem ela aqui, mas não tem água caindo. Entramos aqui no Museu da Casa dos Contos. Fazer uma visitação aqui. Pode tirar foto, pode filmar. A única restrição é flash. Então, vamos conhecer um pouquinho desse museu. Aqui tem uma breve história da Casa dos Contos. Cris, repete comigo, eu nunca mais vou reclamar de limpar o porta-pote. Aqui era um assento sanitário antigo, né? E olha pra onde que ia. E não tinha produtinho químico, não. É, aqui é raiz, ó. Não tinha sulfato de cobre. Imagina só o cheirinho que devia ficar por aqui, Jesus. Aqui tem umas construções bem antigas. Aqui era uma antiga cozinha dos escravizados, onde eles preparavam as alimentações, as porções de farinha e tudo que eles comiam. E aqui uma balança enorme. Muito legal. Aqui ficava a parte do fogão. Tudo em pedra, bem rústico. Aqui deveria ser alguma coisa de limpeza ou descarte aqui de água e afins. E aqui era como era antes da reforma, né? As pedras. Então deveria ser um tipo de uma janelinha aqui também. Bem legal. Essa grutinha também bem legal. Tudo em pedra. Meu Deus, que coisa linda. Ah, aqui era o cano lá da descarga que a gente mostrou. Continua pra onde? Lá pra baixo. E aqui deveria ser algum local talvez onde os escravos dormiam. Pessoal, 1h30 da tarde. Esse homem aqui, ó, tá me matando de fome. Não quer parar de tirar foto. Tá difícil? E aí, o que a gente faz?
Ele não para. Ó, Quero eu só comer. quero dizer o seguinte, quando eu comprei essa máquina, essa câmera, ela falou, tá comprando e nem tá tirando foto. Isso quando a gente ainda não tava no motorhome, encheu meu saco. Agora eu tô fazendo valer cada centavinho que foi investido aqui. Agora tá passando até fome. Quero comer. Aleluia, chegamos no restaurante. Muito diferente, a gente na entradinha nem parecia que era um restaurante, a gente desceu uma escadinha e ainda não chegamos onde está a comida, mas o cheiro já tá bom. Estamos entrando um pouquinho. E aqui é tudo feito de pedra, Pedras, muito diferente. A bem iluminação deixa mais intimista, mas é bem escurinho aqui, mas ao mesmo tempo é bem úmido aqui, né? Então legal. Sim, fresquinho. fica fresco aqui. E aqui é um restaurante chamado Acaso 85. Depois a gente filma mais. E aí, o que você pegou de bom, Chuchu? Peguei uma farofinha, um feijão tropeiro, uma linguicinha, um pedacinho de costela, quiabinho, angu, torresminho e um pouquinho de tutu, eu já falei? Um pouquinho de tutu. Hoje viemos no típico mineiro mesmo, né? Muito típico mineiro. Eu também, ó. Eu Bem peguei saborosa. frango com quiabo, peguei um feijão tropeiro, um bolinho de mandioca, um pouquinho de tutu. E não sei se deu pra escutar, mas o torresminho aqui tá estralando ainda, tá sensacional. E o lugar aqui é bem bacana. Aqui acho que era tipo de um chafarizinho. E é enorme. Olha atrás de você, que legal. Muito legal. Saímos agora lá do Acaso 85. A comidinha tava bem boa. O torresminho lá tava estourando na hora, tava sensacional. Gostoso, o quilo tava R$ 94. O prato da Cris veio uns 300, o seu 350 uns 350 gramas. Isso aí, a gente pegou uma guaraná lá também. Para quem come pouco, acho que vale a pena. Agora, para quem come muito, acho que vai acabar saindo um pouco mais caro. É, o preço do quilo não é dos mais baratos, não. Pela comida, né? Porque é uma comida típica mineira, assim. Bem simplesinha, nada... Simples assim, né? O ingrediente simples assim, Isso, mas com bastante sabor, né? Tava bem gostosa. Apesar que o tropeiro eu achei meio seco e o tutu eu achei um pouquinho sem sabor. Mas tava bom, deu pra comer e ficar feliz. Você foi meio desconecto aí, eu tava... Eu falei de duas coisas que estavam ruins, mas no total tava bom, porque tinha o quiabinho, Não, que tinha tava bastante gostoso. comidinha boa. Pra quem gosta de comida mineira, vale a pena. E o ambiente também bem gostoso. Era todo em pé, paredes todas em pedras. É. Um local muito diferente. Legal, bacana pra tirar bastante fotinhos Bastante lá foto, dentro. é. A gente tirou poucas, na verdade, aqui, Sim. porque a gente já tá cansado já. Hoje a gente já andou bastante. A Igreja São Francisco de Assis, em Ouro Preto, é uma das joias do Barroco e do Rococó brasileiro. Considerada uma das obras-primas de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, ela começou a ser construída em 1766 e foi concluída no início do século XIX. O interior da igreja apresenta pinturas de Manuel da Costa Taide, o mestre Ataíde, que criou um dos tetos mais impressionantes do Brasil colonial, com a imagem da Virgem Maria cercada por anjos com traços mestiços, algo inovador para a época. Além disso, neste mesmo teto tem um mistério. Na nave da igreja tem um teto de madeira entalhada, que, em algumas partes, parece ter uma geometria que não segue um padrão lógico de construção e que ainda hoje intriga especialistas. Muitos acreditam que esta forma tenha sido uma escolha artística de Aleijadinho para representar simbolicamente a interferência divina ou até mesmo uma forma de desafiar as normas arquitetônicas tradicionais da época. O interior da igreja segue o estilo rococó, com talhas douradas mais leves e delicadas, em comparação ao barroco mais carregado de outras igrejas mineiras. Segundo registros, Aleijadinho foi sepultado na igreja, reforçando seu vínculo com esta obra. A Igreja São Francisco de Assis é um dos símbolos de Ouro Preto e do período de ouro do Barroco mineiro. Sua importância histórica e artística faz dela um dos pontos mais visitados da cidade. Feirinha aqui em frente à Igreja São Francisco de Assis. É uma feirinha somente com pedras.
Todos os itens que são feitos aqui são com pedras. Muito bonito o trabalho. Tem bastante coisa legal aqui. Tem copinhos, tem porta-sabonete, travessinhas. Tem bastante coisa legal. Vasos. Dá vontade de comprar um monte? A gente veio conhecer aqui a Igreja Pilar, que é uma igreja super famosa aqui em Ouro Preto, que ela tem 400 gramas de ouro dentro dela, esculpida nas imagens. Tem um teto maravilhoso também e muitas imagens. Você vê o ouro reluzindo pelas imagens. E também é considerada a segunda igreja mais rica do Brasil. A gente agora vai subir para a Igreja São José. E de manhã a gente tomou café aqui no Café Escadinha. Vamos conhecer um pouquinho aqui dessa subidinha. Vanzinha lá no fundo. Olha o tanto de morro que a gente subiu aqui para visitar uma das igrejinhas. Bem, passamos aqui na Igreja São Francisco de Paula. Ela é a igreja mais alta e é avistada bem, acho que de quase todos os cantos aqui de Ouro Preto. Ela é mais simples lá dentro, mas também tem bastante ornamentos, mas com o teto já é um teto liso. Hoje a gente, agora neste horário, né, domingo, ela tá com missa, então a gente não tirou fotos lá dentro, mas é numa altura bem legal. Ela tá aqui na parte mais alta e a gente queria conhecer. Vale a pena. É uma subidinha, gente. A gente já tá fazendo exercício de perna aqui. Falta fazer uns exercícios de braço, porque de perna a gente pode dizer que elas estão bem malhadas. Tem muita subida aqui. E essa daqui foi acho que a que a gente mais sofreu, né? É uma subidinha bem íngreme. Ficou no ponto mais alto aqui, acho que da cidade, né? Sim. É a última igreja que foi feita, Construída. né? Construída e no maior ponto aqui da cidade, de todas elas. Bom dia, hoje é dia 10 de fevereiro, uma segunda-feira. Então hoje completa 2 semanas que a gente saiu lá de São Paulo, que a gente foi buscar nossa casinha lá na UP. E hoje é dia de função. O Márcio tá ali focado na edição, pra gente... A ideia é postar o primeiro vídeo do nosso canal. Se Deus quiser vai dar tudo certo, ele tá ali brigando com os nossos vídeos, que a gente tá aprendendo ainda como que faz vídeo, né? E hoje eu queria mostrar um pouquinho aqui do que a gente fez. Ontem à noite, a hora que a gente chegou, a gente encheu a caixa d'água, que a nossa água tava praticamente zerada. Então a gente encheu a caixa d'água. Eu aproveitei e lavei 2 máquinas de roupa. Então, para quem não sabe, aqui a gente tem uma lave seca. Eu usei só a função de lavagem por enquanto. Tô gostando. A máquina é boa, depois eu deixo aqui a marca da máquina, eu não lembro de qual o nome, mas é uma máquina pequenininha de 3 quilos, mas coube bastante roupa, gente. Eu vou mostrar aqui onde estão as roupas. Aqui a gente tem um varalzinho, né, na cabine, e coube bastante roupinha. Eu consegui lavar o lençol. Eu lavei separado o virol e o lençol de baixo, né? Mas coube ainda algumas camisetas, algumas roupas junto. Aproveitei para otimizar aqui o espaço da máquina e também economia de água, né? Então aqui, ó, vou mostrar para vocês. Aqui a cabine, onde é que fica as roupinhas. Então tem um varalzinho aqui de teto na cabine, ó. E aqui eu coloquei toda a roupa. Coube bastante roupa aqui, gente. Ontem também a gente saiu. Eu tinha deixado, né, também tinha aproveitado e lavado uma máquina de roupa no dia anterior. E ontem, quando eu cheguei, já tava tudo sequinho, eu só guardei. Mas hoje é isso. E eu
parei para dar uma olhada no vídeo para ver se às vezes o próprio processamento de imagem, de cores da câmera poderia alterar, mas é praticamente essa cor aqui mesmo que tá gravando é o que tá no céu, assim. Lindo demais, ó. Ouro Preto não para de nos surpreender. Ouro Preto é sem dúvida uma das cidades mais encantadoras de Minas Gerais. Suas ruas de pedra, a arquitetura colonial preservada e o charme de cada esquina fazem da cidade um lugar único. Passear por aqui é como voltar no tempo e se encantar com cada detalhe. Se você estiver em Minas, não deixe de visitá-la. A cidade é um passeio imperdível para quem ama história e beleza em cada canto. Sem dúvida, é um destino super recomendado. Se chegou até aqui, não deixe de se inscrever, ativar o sininho de notificação, comentar e se curtiu, deixe o like. Valeu!